Levante sua mão direita e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, digam em nome do Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, através da Tua palavra, neste momento, ó Deus, em nome de Jesus, orienta-me, Senhor, abra os meus olhos, ensina-me a Tua vontade, amém, e graças a Deus. Olha, eu vou ler todo o texto, que vai estar entrando aqui no telão também, vou ler todo o texto, e depois eu passo o espírito da palavra para você. Durante a leitura eu vou pontuar algumas coisas aqui importantes, mas depois de toda a leitura eu vou passar o espírito realmente. Está escrito assim: entrementes chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Em Marcos você lê Gerazenos, em Mateus você lê Gadarenos, dá no mesmo, tá? O nome da cidade era Gadara. Qual o nome da cidade, igreja? Gadara. Então, por isso, Gadarenos, ou aqui está falando do mesmo lugar, Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de que, igreja? De espírito imundo. Participe comigo da leitura, vamos lá. Ao qual vivia onde? Nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram o quê? Quebradas por ele, e os grilhões o quê? Despedaçados. Leia em voz alta isso comigo agora. E ninguém podia subjugá-lo, só vocês. Ninguém. Enquanto tentavam prevalecer, achando que era o homem o problema, então tentavam prevalecer contra ele com grilhões, com cadeias e tal, e como não era o homem em si, a força que nele estava, sobrenatural, vinha de um demônio ou de demônios, de espíritos imundos, ele quebrava tudo, Não adianta, gente, quando a luta é espiritual, as armas devem ser o quê? Espirituais, não tem jeito. Não adianta querer combater o mal com armas desse mundo, com as condições desse mundo. Aí diz assim, onde que eu parei? 5 agora. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu quem? Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eu quero que você entenda que toda pessoa que é um filho do Deus Altíssimo, o diabo olha para ela e reconhece. Amém? Ele reconhece quem é e quem não é. Ele reconhece quem é filho de Deus e quem é criatura de Deus. Você sabe que nem todos são filhos de Deus. Quando você fala isso com uma pessoa lá fora, ela fica até chateada, fica com raiva. Mas isso é uma realidade bíblica, é uma verdade da palavra de Deus. Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia mostra que todos são criaturas de Deus. Tornam-se filhos de Deus todos quantos recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Graças a Deus, igreja. Aí diz assim então, porque Jesus lhe dissera, o que Jesus disse ao espírito imundo? Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, qual foi a resposta? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Somos muitos. É uma legião aqui, não é um só. E rogou-lhe, olha o versículo 10 diz, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Então pastava por ali uma grande manada de porcos. Continuando diz, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. O que está escrito aí agora? Jesus permitiu, ou seja, os demônios pediram, Senhor, por favor, só permite que a gente entre nos porcos então, a gente pode ir para os porcos? Jesus disse sim, pode ir para os porcos então. Jesus disse sim àqueles demônios.
que eles poderiam entrar nos porcos, e você vai entender. Se eu esquecer de falar aqui, você fala, bicho, só esqueceu de falar, por que que Jesus deixou os demônios entrarem nos porcos, que eu vou ensinar para você. Então, saindo os espíritos imundos, entraram em quem? Nos porcos, e a manada, que era cerca de quantos, igreja? 2.000, olha quantos demônios tinham naquele homem, né? 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então, aqueles 2.000 porcos, agora possessos de demônios, correram e foram despenhadeiro abaixo, caindo no mar, se precipitaram ao mar e se afogaram. Versículo 14 diz assim: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera, a legião, sentado como? Não ouvi legal. Vestido em perfeito juízo, e o temeram. Aí você vai dizer, mas vestido, não mencionou aí que ele andava nu. Você encontra essa narrativa também no Evangelho de Mateus e de Lucas. Mateus diz, aqui em Marcos nós vimos que o homem andava entre os sepulcros. Mateus diz que aquele homem andava nu, pelado, sem roupa, possesso de demônios. Lucas narra também, só que ele acrescenta dizendo que o homem se colocava em determinados lugares que ninguém conseguia passar por ali. Ora estava no sepulcro e ora estava na entrada da cidade. Quem quisesse passar, era um problema muito sério. De repente poderia ser atacado por aquele homem que estava possesso de quê? De espíritos malignos. Então quando diz aqui que estava vestido, é porque aquele homem andava como? Nu, sem roupa. Os que, versículo 16, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então contaram tanto acerca do endemoniado, poxa, Jesus libertou, o cara era assim assado e está bem, aquele homem que nós conhecíamos, agora está bem. E falaram também dos porcos. Leia em voz alta comigo, por favor, o versículo 17, está aqui no telão também. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ou seja, pedir a Jesus para ir o quê? Embora. Jesus, por favor, vá embora. Não fique aqui não, vá embora. Vá embora da nossa cidade. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus disse não para quem? Para aquele ex-endemoniado. Jesus disse não, você não vai comigo. O desejo do homem era, não, quero estar agora contigo, quero ir com o Senhor. Jesus falou, não, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou o que, igreja? A proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Digam graças a Deus. Meus amados, fechem a Bíblia agora, por favor, para você não dividir a atenção lendo, e fixem os olhos em mim. Então feche a sua Bíblia e coloque atenção no que eu vou explicar para você. Todos olhem para mim. Estou cansado de dizer, eu sei que você não ouve com os olhos, você ouve com quem? Com os ouvidos, mas se você enxerga, então melhor ainda. Então coloque atenção em mim, para você não dividir a sua atenção com nada. Você leu aí Decápolis, eram 10 cidades na verdade. A cidade daquele homem era, eu disse o nome, qual? Gadara. Gadara, por isso ele era o Gadareno, um habitante de Gadara. Essas 10 cidades que formavam então o que é chamado aí de Decápolis, eram cidades não habitadas por judeus. A cultura daquele lugar era grego-romana, tá? Grego-romana.
Você lembra que na época, você sabe que na época o que imperava era o Império Romano, os romanos que dominavam. Por isso que naquele lugar havia um mercado forte de porcos. Você sabe que judeu jamais comeria o quê? Carne de porco. Jamais comeria carne de porco. Porque isso era mandamento do Senhor, era lei de Deus. Que os judeus não deveriam comer o quê? Carne de porco, porque o porco era considerado um animal imundo. Tá ok? Aos olhos de Deus. Então, eles não comiam. Quem comercializava aqueles porcos, certamente não eram os judeus. E se fossem, estavam fazendo por desobediência a Deus. Mas quem consumia carne suína não era o povo judeu, era o povo romano, grego, enfim. Está claro o que eu estou colocando até então? Procurando ser mais didático possível, para você entender direitinho. E colocando isso para você compreender o que aconteceu aqui no episódio. O que eu quero chamar a sua atenção, meu amado, e o que eu aprendo aqui com todos vocês, é que expectativa havia para aquele homem? Ou o que as pessoas pensavam a respeito daquele homem? O que você pensaria? Tem alguém lá no seu bairro, pensa comigo, tem alguém lá no seu bairro, que anda pelas ruas pelado, nu, sem roupa, um homem, que ninguém consegue subjugá-lo, ele é um perigo, ou não era um perigo esse homem? Sim ou não? Um perigo, ninguém conseguia subjugá-lo, ninguém conseguia fazer aquele homem parar, o homem se feria todo, o homem agredia as pessoas, por isso que outro evangelho anuncia que as pessoas não passavam por aquele lugar. Não passavam por quê? Porque tinham medo, sem dúvida alguma. Aí imagine isso no seu bairro. Você quer sair, você quer vir, enfim. Qual o primeiro pensamento que passaria na sua cabeça? Não considerando que somos de Deus e temos o amor de Deus em nós. Qual o primeiro pensamento? Pô, esse cara tem que morrer. É ou não é verdade? Quantas vezes não passa isso pela sua cabeça? Quando você vê na televisão algo que você diz, meu Deus, terrível, como é que essa pessoa teve coragem de fazer isso? Não é verdade? Como é que pode? Aí você pensa logo, o cara desse tem que morrer, aí você logo em seguida, o Senhor tem misericórdia, então não tem que pensar isso. Mas o que eu quero mostrar para você é que certamente o que as pessoas pensavam a respeito daquele homem era o seguinte: esse cara não tem jeito, esse cara é um monstro, esse cara é um bicho. Quem amaria aquele homem? Ninguém o amaria, mas Jesus o amou. Amém? O que eu quero dizer para você é que não importa qual a expectativa que as pessoas tenham a teu respeito, não importa o que as pessoas pensam a teu respeito, se as pessoas acreditam ou não que sua vida vai mudar, que seu casamento será salvo, que você será regenerado, não importa o que as pessoas pensam, o que importa é que há um Senhor Jesus que te ama, que te trouxe aqui, que quer transformar a sua vida, e a palavra dele é que vale. Amém, igreja? Não é o pensamento de alguém que vai definir o seu futuro. Amém? Guarda isso, o que vai definir o seu futuro não é o pensamento de alguém, ou a palavra de alguém, ou o que alguém acha a teu respeito. O que vai definir o teu futuro é a palavra que Jesus vai liberar nessa manhã para a sua vida. Amém? Jesus amou aquele homem. Foi lá naquele lugar que os discípulos não iriam, com certeza, porque era um lugar de gentios, pessoas não pertencentes ao povo judeu. Mas Jesus foi lá naquele lugar e libertou aquele homem por completo, ou seja, o que aos olhos dos homens era o quê? Impossível, Jesus fez tornar possível. Por isso nós sempre ratificamos aquilo que Jesus disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Só vocês falem isso. Não, mas falou fraco a beça, assim. Você não crê nisso não, pessoal? Fala na fé, vamos lá. Isso, são possíveis para Deus.
Esse é o primeiro ponto. Ainda que ninguém te ame, o Senhor Jesus te ama. Amém? Ainda que ninguém queira o seu bem, Jesus quer o seu bem. Ainda que todos desejam o teu mal, Jesus deseja o teu bem. Amém, igreja? Está claro isso? Em nome de Jesus? Por quê? Por que Jesus disse sim aos demônios? O que os demônios pediram a Jesus? Mas só Elisângela que falou, meu pai. E o Douglas? O que os demônios pediram a Jesus? Não é isso? Eles estavam dizendo para Jesus o seguinte: Senhor, nós vamos submeter, sem dúvida alguma. A gente vai sair desse homem. Mas o Senhor permite que a gente entre nos porcos? O Senhor permite? E Jesus disse o que para ele? Sim, pode ir. Pode ir para os porcos. E acabou com o lucro daqueles porqueiros, dos criadores de porco, dos que comercializavam a carne suína naquele lugar, que, repito, já falei para você, que era contra a lei de quem? De Deus. Era, na época, contra a lei de Deus. Não podia. Por que Jesus deixa os demônios irem para os porcos? Ouça o que eu vou dizer para você. Certa vez, Jesus chama os discípulos e diz assim: eu tenho uma coisa para falar com vocês. Aí os discípulos: fala aí, Senhor, o que é? Ele falou: olha, vocês não sabem da maior. O diabo chegou diante de Deus e pediu permissão para peneirar vocês. Aí os discípulos: é mesmo? Jesus: é. O diabo pediu permissão para vir peneirar vocês, para sacudir vocês. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, se volta para Pedro, e naturalmente falando com os demais também. Jesus disse assim: mas fiquem tranquilos, porque eu já orei por vocês, para que a vossa fé não desfaleça. Preste atenção. O demônio pede: Deus, o Senhor deixa eu ir lá tocar neles? O Senhor deixa? E Jesus vai e fala com o Pai: Pai, não deixa o diabo acabar com a fé deles. Amém? Porque são meus, são teus. São pessoas que creem no Senhor. Quando os demônios pedem a Jesus: deixa-nos entrar nos porcos, o que Jesus pensa? São imundos. Aos olhos de quem? De Deus. Logo, quem os cria e quem comercializa não tem nada a ver com quem? Com Deus. Então Jesus diz: pode ir lá. Como não era algo de Deus, como não pertencia a alguém que era de Deus, Jesus deixou o diabo ir lá e matar os porcos. Se você está na mão de Deus, ainda que o diabo peça, ele não vai conseguir destruir a sua vida. Amém, igreja? Ele não vai poder destruir você, se você estiver nas mãos de Jesus. Você está entendendo isso? Tem gente que está aqui, está com o pensamento em outro lugar. Você está perdendo tempo, hein? Você está jogando fora uma oportunidade que Deus está te dando. Estou falando para o seu bem. Você está jogando fora uma chance que Deus está te dando. Você não está aqui porque você quis, não, hein? Se Deus não quisesse, você não estaria aqui. Você estaria dormindo, você estaria em outro lugar. Você está aqui porque Deus permitiu, porque Ele quer falar com você. Agora, se você não escutar, aí Ele não vai poder fazer nada. Guarda o que eu estou dizendo para você. Então Jesus diz aos demônios: pode entrar. Nós aprendemos uma coisa aqui. O que para os judeus, o que para o povo de Deus seria visto como um pecado, para os incrédulos era visto como fonte de lucro. Amém? Fonte de renda, um lucro muito grande. Ganhavam dinheiro comercializando a carne suína, os porcos, criando os porcos. É assim que o diabo quer que você veja. Olha para mim aqui. Aprenda isso. Então imagina, aquele que criava porcos, independente de quem fosse,
Ele criava e comercializava, algo que era impuro aos olhos de quem, igreja? De Deus, mas aquilo lhe dava o quê? Lucro, dinheiro. Mas era contra Deus. O diabo quer que você veja assim. Tem gente aí ganhando dinheiro com coisa errada, por que eu não posso? Mas se o diabo quiser entrar e tocar, ele toca. Como o dia que o diabo quis entrar naqueles porcos, não teve quem lhes impedisse. Amém? Jesus não impediu. Não impediu porque o dono dos porcos não tinha nada a ver com quem? Com Jesus. Não tinha nada a ver com ele. Amém? Está claro o que eu estou dizendo, igreja? Sim ou não? Não se deixe iludir. Não se deixe enganar por aquele que de repente mostra para você, mas aqui eu estou ganhando dinheiro com isso. Qual o problema? O problema é que está desagradando a Deus. Ah, bicho, mas eu estou agradando e tal, e a coisa está difícil. O que você conseguir com luta, Deus vai guardar, porque você é de Deus. O que o outro de repente está conseguindo até com facilidade, ele está agradando a Deus? Não, não está. Então o dia que o diabo disser, eu vou entrar ali, vou destruir, ninguém vai impedir. O diabo vai entrar e vai matar a porcaria dele. Entenderam isso? Sim ou não? Faça a coisa certa, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Por isso, seja um dizimista fiel, devolva a Deus o que é de Deus. Não mexa no que é de Deus, para que aquilo que é seu seja protegido e guardado por Ele. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós vemos aqui, que nós aprendemos aqui, nessa passagem, e é muito forte isso. Quantos anos aquele homem ficou possesso por aquela legião de mais de 2.000 demônios? Não sei, a Bíblia não diz, mas certamente não foi pouco tempo. Lá estava o homem endemoniado e tal, o diabo machucando o corpo daquele homem. Mas veja que interessante, meus amados, o diabo que machuca aquele homem, que usa o corpo daquele homem, não consegue fazer uma coisa com aquele homem. O quê? Matar. O diabo, os demônios mataram os porcos, mas não mataram aquele homem. Por quê, bispo? Porque Jesus sabia que um dia aquele homem iria submeter-se a ele. Jesus sabia que aquele homem um dia iria dizer sim para ele. Porque quando Jesus disse para ele não, o homem pediu, olhem para mim, o homem pediu a Jesus, deixa eu ir com o senhor. Jesus disse o que para ele? Não, fica aí e vai anunciar. Vai anunciar. Eu não posso porque estão me mandando o quê? Embora, me mandaram embora. Aprenda isso. Sempre que você quiser que Jesus vá embora da sua vida, Ele vai. Ele vai. Ele vai respeitar a sua vontade. Amém? Vai respeitar. Jesus disse, eu vou embora. Não venha comigo, fica aí. E o que o homem faz? Diz, sim, Senhor. Sim. Obedeceu. E foi pregar. Não apenas aos seus, mas em toda Decápolis. Quantas cidades? 10 cidades. O homem saiu falando. Eu era aquele. Estão lembrados? Não, mas é você. Sim, era eu mesmo. Que vivia lá daquele jeito e tal. Rapaz, que isso? O que aconteceu? Olha, um Deus assim, assado, Jesus. E pessoas ficavam maravilhadas. Eu quero dizer para você, meu amado, que o dia em que Deus vir que você é uma pessoa que tem disposição para sempre dizer sim para Ele, em tudo, ainda que o diabo queira, ele não vai poder destruir a sua vida. Glória a Deus, igreja. Não vai poder destruir. E se o homem dissesse não, Jesus certamente iria decepcionar-se com ele. Eu pergunto a você e faço uma pergunta a mim também. Eu pergunto ao Gerson e pergunto a você. Olhem para mim aqui. Será que Jesus arrancou o mal da nossa vida para nada? Será que eu tenho dito sim para Ele? Ou eu digo sim para o que eu quero dizer? Pense nisso. Pense nisso, por favor.
Eu também. Será que nós temos dito sim para Jesus? Naquilo que Ele pede que eu faça? Ou eu digo não para Ele e só digo sim para mim mesmo? De repente Jesus arrancou todos os demônios da sua vida. E quem sabe Ele não se decepcionou com você. Ou não tem se decepcionado. Porque todo convite que você recebe para as coisas de Deus, você primeiro olha, não, eu vou ver se dá. Você nunca diz, sim, pode contar. Não decepcione aquele que deu a vida por você. Amém? Tem um dedo apontado para você, tem 3 aqui para mim, é para nós. Amém, igreja? Não decepcionemos aquele que se entregou por nós, na cruz do Calvário, que sofreu no nosso lugar. Quem sabe Jesus não tem deixado o mal até tocar na sua vida. Porque toda vez que Ele diz, meu filho, faça isso, você diz, não quero fazer. Sempre a sua resposta é não. Sempre a sua resposta é, eu vou ver se dá. Nunca é aquela coisa, sim, eu vou fazer. Eu vou pelo menos tentar. Conte comigo, eu vou tentar. Não tem isso. Outro ponto importante aqui, já vou fechar. Jesus mostra, nessa passagem, fica registrado para nós entendermos como que as pessoas são. Eu disse para você, primeiro, por que Jesus deixou que os demônios entrassem nos porcos? Primeiro porque quem comercializava, quem comia a carne de porco, não tinha nada a ver com quem? Com Deus. Então, assim como está escrito, aquele que é de Deus, o diabo não toca, aquele que não é de Deus, o diabo toca. Toca e toca mesmo, feio. Amém? Toca e faz o que quiser. Mata inclusive os porcos, a renda, o dinheiro, o lucro, acaba com tudo, com a vida. Mas um segundo porquê de Jesus ter deixado aquilo. Jesus conhece a mente e o coração do homem ou não? Conhece. Jesus conhece. Ele sabia qual seria a atitude daqueles homens ou não sabia? Sabia. No versículo 17, eu pedi para você ler em voz alta comigo, lembra que os porqueiros pediram a Jesus para quê? Não, toda a igreja, diz para mim, pediram o que para Jesus? Vai embora daqui. Vai embora. O que Jesus faz? Tá bom, desculpa aí. Queria ajudar. Aqui Jesus mostra para nós como é que o ser humano é. Mais vale os bens do que a vida humana. Era para aquelas pessoas pensarem o quê? Enaltecerem o quê? Olha que legal, rapaz, que coisa maravilhosa, olha o que era, esse homem era um monstro, esse homem era um bicho, olha o que esse Jesus fez por ele. Sim ou não, igreja? Olha o que Jesus fez. Agora é um ser humano, agora tem vida, agora é alegre, agora é feliz. Poxa, que maravilha, Jesus vem para nós. Sim ou não, igreja? Mas não, eles só pensaram no quê? Poxa, acabou com o nosso lucro, acabou com o nosso dinheiro. Não é o que nós temos visto nos últimos dias? Olhem para mim, igreja, tem dia que a gente fica assim revoltado ao extremo, vendo determinadas reportagens, que você fica pensando como é que um cara tem coragem de desviar um dinheiro que iria para ajudar na saúde das pessoas. O cara vê que tem pessoas morrendo nos hospitais, mas ele desvia o dinheiro para ganhar para si, poxa. O cara tem coragem de desviar o dinheiro que seria para merenda escolar, crianças pobres, mas o cara tem coragem de desviar o dinheiro e botar na sua conta em outro país. Não é verdade? É isso aqui, ó. O ser humano não interessa. Não interessa o ser humano, o que interessa são os meus bens. É porco.
que o demônio entra e mata. Não é verdade, igreja? Sim ou não? É triste o que a gente tem visto no nosso país. Sim ou não? Coisa que você fica, como é que pode? É o espírito daqueles homens de Decápolis, de Gadara. Não, a gente não quer esse homem aqui não. Manda ele embora. Vai embora daqui. Não, mas eu salvei aqui o cara, era um monstro, era um perigo para vocês. Não, a gente não quer saber. Você acabou com a nossa fonte de lucro. Jesus está acima do que o que você tem. Não coloque o que você tem acima da vida humana, acima de você. Amém? Não coloque nada acima do Senhor Jesus. Se você está aqui hoje, posso dizer por quê? É porque Jesus não deixou o diabo te matar, meu amigo. Porque ele acreditou que você teria coragem de dizer sim para ele e não para o diabo. Amém, igreja? E se você tiver à disposição nessa manhã de dizer sim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer, Ele vai entrar na sua vida e vai te dar vida e vida com abundância. Quem crê, glorifique a Deus. Em nome de Jesus. Porque é assim. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Fiquem de pé.